O nosso orador, o doutor Herbert Henrique de Souza Barbosa, que dessa tribuna representará os demais colegas que prestaram compromisso perante a OAB do Distrito Federal. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesta manhã. Bom dia aos amigos, aos familiares e bom dia a toda a mesa que nos acompanha, ao qual nós cumprimentamos na pessoa do nosso presidente, o ilustre presidente, Dr. Délio Lins. Para mim é uma alegria e uma grande satisfação poder representar todos vocês aqui nesta manhã. E queremos também dar bom dia para vocês que nos acompanham pelas redes, por meio do canal do YouTube, como também pelo Instagram da OAB-DF. Agradeço em especial o convite feito pelo doutor Paulo Siqueira, para que eu pudesse estar aqui nesta manhã. Agradeço também a rica oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que foi a história de cada um de nós, aquilo que nós enfrentamos e aquilo que nós passamos nesta árdua caminhada, mas que também trouxe para nós bons resultados, como esta alegria que nós tanto esperávamos de estar aqui nesta manhã e neste dia. Talvez vocês já tenham percebido pelo sotaque que eu sou de fora do DF, sotaque um pouco arrastado, mas que ao passar do tempo, tenho me acostumado a cada dia com a linguagem, com a fala, com a comunicação que o DF reserva para nós. E talvez por isso eu represente também alguns de vocês que não são aqui do Distrito Federal, mas que também foi recebido de braços abertos por esta casa, pelo Distrito Federal, por Brasília e agora pela OAB. Me chamo Herbert Barbosa, tenho 35 anos de idade, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, resido aqui no Distrito Federal há 9 anos, estado esse que escolhi para cursar o meu curso, prestar o exame da ordem e assim poder servir com maestria frente a esse nobre ofício que nós recebemos nesta manhã. Motivo pelo qual eu quero agradecer, primeiramente, em meu nome e no seu nome, e espero fazê-lo de forma digna, da altura que vocês merecem, aos nossos familiares, aos nossos pais. Então, eu gostaria de agradecer usando um termo que talvez identifique alguns de vocês. E meus pais não puderam estar aqui presentes nessa manhã, mas eu quero dizer painho e maninha, que estão em João Pessoa, Dona Leinir de Souza e seu Ivanildo Ferreira Barbosa. Essa conquista também é de vocês e espero que os seus pais também sejam representados na mesma e no mesmo agradecimento que nós estamos fazendo. Agradeço também aos nossos cônjuges, no meu caso, casado, a minha esposa que me acompanha, Aline Barbosa. Se não fosse você, os cafés, a atenção, o cuidado, os cuscuz, a tapioca, o pão de queijo, né, que aprendi tanto a gostar nesse lugar, se não fosse a atenção de vocês, o carinho, o zelo e o cuidado, nós não conseguiríamos lograr o êxito que nós estamos tendo nesses dias. Então, recebam os nossos carinhos, recebam os nossos abraços, e eu digo, meu amor, isso é para ti também. E o agradecimento em nome dos filhos, eu ainda não tenho, mas se você que aqui está tem seus filhos, receba também o abraço e o carinho desta tribuna. Gostaria de refletir com vocês toda a nossa jornada até chegar aqui. Por isso, eu gostaria de convidá-los a fazer como disse certo profeta, há mais de 1.400 anos atrás, ou melhor, há mais de 3.400 anos atrás, no contexto da Babilônia, certo profeta disse, eu quero trazer a memória. Por isso eu quero convidar vocês a trazer à memória todo o percurso que nós fizemos, antes de ingressar no curso de Direito, bem como durante o curso e no preparativo para o exame da ordem. Eu quero também dizer para vocês que nós precisamos trazer à memória os dias de luta e os dias de glória, como disse certo cantor contemporâneo, que eu sei que vocês sabem muito bem. Diante disso, essa jornada, ela começa se apresentando para nós como uma jornada que aponta alguns referenciais. Referenciais estes que eu faço questão de citá-los aqui nesta manhã e que você se sinta representado na citação de cada um deles. Nesta mesa, eu tenho pessoas nobres que muito enriquecem a nossa manhã
e que fazem parte dessa casa. A doutora Miriam Ribeiro, que me recebeu como um amigo, como um irmão, e se tornou uma grande referência na advocacia. Doutora Jordana Cardeiro do Vale, que também nos acompanhou com sua forma brilhante. Os nossos presidentes, o meu presidente da subseção do Riacho Fundo e a co-presidente, o doutor Gustavo Bueno e a doutora Priscila Carvalho, que são referências também nessa advocacia, e aos nobres professores que aqui estão presentes, o doutor Grossi, o doutor Rafael, e com muita alegria eu cito do alto dessa tribuna o professor Mauro Serpa e o querido professor Adalberto Aleixo. Que todos esses nomes citados possam representar as referências que vocês carregam na jornada. Pois bem, essa jornada não foi fácil. Muitas dificuldades nós enfrentamos. O acadêmico de direito, ele enfrenta dificuldades desde o início da sua caminhada. Primeiramente, ao escolher o curso. Segundo, nas formas de ingressar neste curso. Quantos de nós não tiveram que enfrentar certas dificuldades para buscar auxílio de ingresso na educação? Então, teve que preparar, pagar vários cursos e estudar para conseguir uma entrada na universidade, ou para poder, de alguma maneira, custear todo o curso. E como é caro pagar o curso de Direito, né? Nós tivemos também as nossas lutas durante o decorrer do curso, quando nós olhamos, então, as diversas dificuldades que o aluno de Direito ele passa. E eu gosto de analisar essas dificuldades, porque o curso de Direito ele democratiza todas as pessoas. Independentemente da classe, o curso de Direito ele nos coloca na mesma condição, de enfrentar estágios, ônibus lotados, trânsito. Quantas vezes eu não dormi apenas 3 horas de sono durante o dia para estar na faculdade, na universidade mais cedo, para poder fazer provas, inclusive. E aqueles que precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, como é desafiador. E os grupos de pesquisas, as audiências e aquelas disciplinas não tão desejadas que nós enfrentamos. Quem nunca teve uma, que atire a primeira pedra. Nós enfrentamos, de fato, diversos desafios. E para se preparar para o exame da ordem, qual área eu devo escolher? Eu gosto de todas. Eu gosto de muitas. Qual área eu vou escolher para fazer o exame da ordem? Muitos são os desafios. E as noites e os dias de privação de sono. E a paciência. Sem contar aquela pressão querida e amada que a sociedade coloca sobre nossas costas. Os familiares, na qual nós precisamos lidar com tudo isso. E talvez, nesse dia de alegria, no qual nós relembramos os dias de luta, você possa, em algum dado momento, ter pensado em até desistir do curso. No 9º ano, eu tive a árdua experiência, ou melhor, no 9º semestre, a árdua experiência de enfrentar uma síndrome de burnout, no qual, formado já em algumas outras áreas, eu pensei em abrir mão do direito. Mas aí eu lembrei a razão pela qual eu estava ali e percebi que esse caminho não poderia voltar para trás naquela altura do campeonato. E felizes estamos aqui. E ufa, quantos dias de luta nós enfrentamos. Sim, lutas. Como falei, a despeito de qual sejam as condições sociais e financeiras, o direito democratiza todos nós frente a esses desafios e tantos outros. Motivo pelo qual cada um que aqui está enfrentou suas lutas, mas também ao enfrentá-las, nós estávamos trilhando, ainda que invisível aos nossos olhos, os nossos dias de glória. Hoje, inicia-se um novo ciclo nas nossas vidas. E aproveitando o clima das datas comemorativas que antecederam esse grande dia no qual nós estamos aqui presentes, tais como a Páscoa, a Semana da Paixão, o Dia de Tiradentes, que envolve, de certa maneira, Deus, fé, Estado, república, liberdade e protesto. Eu quero convidar a todos que estão nesta assembleia, nesta ágora, nesta casa, a casa do advogado do Distrito Federal, a qual nós podemos chamar de nossa casa. Eu quero convidar todos vocês a refletir em preciosos conselhos, solapados na história e positivados, para que nós possamos lograr bons êxitos. Além desses conselhos que a história nos apresenta,
além das orientações dessa mesa com ampla experiência, eu quero convidá-los a olhar o testemunho histórico de alguns que passaram por eles e que nortearão o nosso caminho. Primeiramente, eu queria convidar você a lembrar que a advocacia é um sacerdócio. A advocacia é uma grande, nobre e privilegiada vocação. Nesse sentido, é de grande importância lembrar que um dos tratados mais antigos da história, junto com a Ilíada de Homero, nós temos a Bíblia como um dos tratados mais antigos da história, naquela no qual nós temos mais cópias dentro do seu original. Gostaria de refletir com vocês, entendendo sobre essa vocação, esse sacerdócio, no qual a advocacia é, que lá na Bíblia nós encontramos a definição, a utilização da palavra advogado. Nós temos uma palavra grega chamada parakletos. É na Bíblia, então, que nós encontramos duas figuras que representam a função e o ofício da advocacia. Nós temos Jesus Cristo, que é compreendido como o advogado das causas externas. Nós temos também a figura do Espírito Santo, o qual recebe a nomenclatura de parakletos, sendo o advogado que advoga as causas internas. Nesse sentido, então, nós podemos perceber, nobres colegas, familiares e amigos, que a advocacia é uma das mais nobres profissões, porque ela carrega com ela a representatividade, o reflexo, a imagem da Trindade na missão de guardar a liberdade, a vida, o patrimônio, a inocência, os bens, o sustento, a reparação por danos. Será através desse ofício que resguardaremos direitos, manteremos integridade, garantiremos a dignidade e veremos a paz estabelecida. Em segundo lugar, eu gostaria de convidar todos vocês, juntamente comigo, a lembrar que nós somos vocacionalizados e vocacionados para operacionalizar a justiça. Daí é importante lembrar, então, que a nossa função como advogado, como advogada, é uma função social e indispensável à administração da justiça, como acabamos de citar no nosso juramento. Prestamos serviço público e seremos nós quem irá postular em juízo ou fora dele, em nome de nossa sociedade, para assegurar a observância de direitos. E mesmo face a todas as dificuldades existentes da árdua tarefa de conceituar a justiça, gostaria de lembrar do que disse o jurista romano, que influenciou o direito romano e bizantino, e por conseguinte também o direito ocidental. Eneo Domitius Ulpiano, ele dizia que os preceitos do direito e os preceitos da justiça é viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Por sua vez, nós temos uma outra referência da história que contribui significativamente nessa atividade de conceituar a justiça, chamada Agostinho de Hipona, ou simplesmente Santo Agostinho, pensador africano de extrema importância para o Ocidente nas diversas áreas: filosofia, teologia, antropologia, pedagogia, sociologia e direito. Agostinho, portanto, que absorveu muito das filosofias de Platão, ele trouxe elementos indispensáveis para a nossa reflexão nesta manhã. Assim, então, quando ele conceitua o que é justiça, Agostinho vai dizer o seguinte: só há justiça e só a justiça de Deus é boa e perfeita, enquanto a humana é errônea e corruptível. Sendo Deus amor em essência, a única forma de o homem ser justo é atendendo aos princípios divinos e balizando todos os seus atos pelo amor. Nesse sentido, a virtude da justiça vai consistir em viver-se o amor, pelo amor e para o amor. E nesses dias tão difíceis em que nós vivemos, se não for o amor para com a advocacia e como padrão de justiça, dificilmente conseguiremos lograr êxito. Eu digo, nobres colegas, só tendo esse amor como ideal de vida na busca pela justiça, que conseguiremos enfrentar a nossa missão de buscar a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Por fim, porém não menos importante,
é de grande valia relembrar o que muitos que me antecederam no alto dessa tribuna, bem como em outros estados, as outras unidades que nós temos na nossa federação, sempre erguem a voz diante das diversas instrumentalizações que a advocacia lhe confere. Não menos importante, é preciso lembrar a fala do atemporal, do célebre jurista mineiro, o advogado Sobral Pinto. E por que não dizer, já que trouxe várias referências no âmbito também religioso, o católico fervoroso Sobral Pinto. Quando ele diz que a advocacia não é uma profissão para covardes. Muitos, de fato, são os nossos desafios. Precisaremos entender a dinâmica da advocacia, olhar para os amigos e referenciais, como citei anteriormente, os que aqui estão, como já percebemos nesta casa, e eu tive o prazer de poder ser bem acolhido, inclusive pelo nosso presidente, ainda nas minhas fases enquanto aluno, e ser recepcionado na comissão de ensino jurídico da subseção do Riacho Fundo. Podendo então contribuir nesse sentido, é preciso entender que a maturidade que nós buscamos e que nós desejamos, ela virá com o tempo. E que essa maturidade, de fato, ela não diz primeiramente a respeito da idade em que temos. Bom seria se com o passar do tempo e com o conhecimento, nós pudéssemos concatenar e ter o padrão perfeito de maturidade. Por isso, é preciso ter paciência, é preciso ter calma, é preciso buscar auxílio, e é preciso, então, no meio de toda essa caminhada, ter a cautela e o equilíbrio, porque ao passar do dia, ou ao passar dos dias, alcançaremos essa maturidade. Relembrando tudo o que falamos, a advocacia não é uma profissão para covardes. Não porque somos sempre ousados e corajosos, mas sim porque internamente somos imbuídos por uma força inexplicável. Lembra do advogado interno, o Paracletos? E porque externamente somos arrastados para o cumprimento da missão que recebemos como vocação e sacerdócio para operacionalizar a justiça. E assim, refletindo diariamente sobre esses valores que vos apresentei do alto dessa tribuna, que digo a cada um parafraseando São Paulo, quando ele diz, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre o amor, ele diz que o amor é um caminho sobremodo elevado. E eu gostaria de contextualizar dizendo que a advocacia é um caminho sobremodo elevado, pois é a missão que recebemos em nossas mãos para pôr em ação um reflexo do Criador, da Trindade, ou daquele a quem você entende como Deus. Não é para covardes, porque há alguém que se interessa com a justiça e que do início ao fim nos fará bem-sucedidos em todos os atos. Avante, vamos advogar e que Deus nos abençoe. Só lhe deu glória. Senhoras e senhores, neste momento, juntamente com a sua diretoria, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, Dr. Délio Lins e Silva Júnior, entregará o certificado de participação ao nosso ilustre orador.